Sejam muito bem-vindos a mais uma história repleta de emoção, sacrifício e uma luta incansável pelo amor de uma mãe por seus filhos. Hoje vamos conhecer Gulperi, uma das séries turcas mais comoventes dos últimos anos, uma produção que conquistou o público graças à sua intensa carga dramática, personagens inesquecíveis e uma história inspirada na força daqueles que jamais desistem de lutar por sua família. Tudo começa com Gulperi, uma mulher humilde, bondosa e totalmente dedicada aos seus 3 filhos. Após a morte do marido, sua vida muda completamente quando a poderosa família do falecido decide tirar dela a guarda das crianças. Acusada injustamente e obrigada a enfrentar situações extremamente dolorosas, Gulperi perde não apenas a sua liberdade, mas também a oportunidade de acompanhar o crescimento dos filhos. Anos depois, ao recuperar a liberdade, ela retorna determinada a lutar pelo que mais ama no mundo. Sem dinheiro, sem apoio e enfrentando uma família poderosa que fará de tudo para mantê-la longe dos seus filhos, Gulperi inicia uma batalha repleta de obstáculos, sacrifícios e decisões difíceis. No meio dessa jornada, reaparece Kadir, um antigo amigo que agora é um advogado de sucesso. Ele se torna um grande aliado na missão de ajudá-la a reconstruir sua família. No entanto, o passado, os segredos e os conflitos familiares tornarão cada passo dessa luta ainda mais complicado. Prepare-se para descobrir uma história em que o amor de uma mãe supera qualquer obstáculo e onde a esperança nunca desaparece, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, várias dessas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Então inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Parte 1. A dor de uma mãe e o início de sua luta. A história de Gulperi começa com uma mulher simples, trabalhadora e completamente dedicada à sua família. Casada com Eyüp, um soldado enviado para servir longe de casa, Gulperi vive ao lado de seus 3 filhos tentando manter um ambiente de amor, apesar das constantes dificuldades. No entanto, tudo muda quando ela recebe a notícia devastadora de que seu marido perdeu a vida durante uma missão. A partir desse momento, seu mundo desaba e ela precisa enfrentar sozinha o enorme desafio de criar os filhos enquanto suporta a pressão da poderosa família de seu falecido marido. Em vez de receber apoio, Gulperi passa a sofrer o desprezo e os constantes abusos dos sogros, que acreditam que ela não merece fazer parte da família. A situação piora quando o irmão de Eyüp tenta se aproveitar dela. Durante um confronto violento, Gulperi se defende desesperadamente para proteger sua dignidade, mas os acontecimentos são manipulados pela influente família, que usa todo o seu poder para transformá-la na culpada de tudo o que aconteceu. Como consequência, Gulperi é enviada para a prisão, enquanto seus 3 filhos ficam sob a guarda dos avós paternos. O momento da separação é devastador. Incapaz de abraçá-los ou explicar o que realmente aconteceu, ela vê seus pequenos se afastarem em lágrimas, sem compreender por que a mãe desapareceu de suas vidas. Durante os anos em que permanece presa, Gulperi sobrevive alimentando apenas um sonho: recuperar um dia seus filhos. Cada carta que escreve, cada lembrança que guarda e cada dia que suporta atrás das grades fortalecem sua determinação de jamais desistir. Enquanto isso, as crianças crescem acreditando nas mentiras contadas pela família do pai. Aos poucos, passam a se afastar da lembrança da mãe, convencidas de que ela os abandonou ou foi a responsável pela tragédia que destruiu a família. Sem saber, também se tornam vítimas da manipulação e do ódio que dominam aqueles que estão ao seu redor. Quando finalmente recupera a liberdade, depois de vários anos, Gulperi descobre que o desafio mais difícil está apenas começando. Sem dinheiro, sem um lar e com a reputação destruída, ela precisará reconstruir sua vida do zero enquanto enfrenta pessoas poderosas que farão de tudo para impedir que volte a se reunir com seus filhos. Assim começa uma emocionante batalha em que o amor de uma mãe será colocado à prova como nunca antes. Parte 2. O retorno e a batalha para recuperar seus filhos. Depois de recuperar sua liberdade, Gulperi volta com a única esperança de abraçar novamente seus 3 filhos. No entanto, a realidade que encontra é muito mais dolorosa do que imaginava. Os anos de separação deixaram profundas marcas em toda a família. Seus filhos cresceram sob a influência dos avós paternos, que durante todo esse tempo fizeram de tudo para convencê-los de que sua mãe era uma mulher irresponsável e culpada por todas as desgraças que haviam vivido.
Quando Gulperi tenta se aproximar deles, descobre que já não é vista com o mesmo carinho de antes. Alguns mal a reconhecem, enquanto outros reagem com frieza, confusos pelas mentiras que ouviram durante tantos anos. Apesar da enorme dor que sente, ela decide não desistir. Compreende que recuperar o amor e a confiança dos filhos será um processo longo e difícil, mas está disposta a lutar até o fim. Para sobreviver, começa a trabalhar em diferentes empregos, aceitando qualquer oportunidade que lhe permita ganhar dinheiro de forma honesta. Embora enfrente dificuldades financeiras e viva em condições muito humildes, jamais perde de vista seu verdadeiro objetivo: provar diante da justiça que merece recuperar a guarda de seus filhos. Em meio a essa situação complicada, reaparece Kadir, um antigo amigo da juventude que agora se tornou um advogado de grande prestígio. Ao descobrir tudo o que Gulperi sofreu, ele decide ajudá-la em sua batalha judicial. Kadir sempre nutriu um profundo carinho por ela e, ao reencontrá-la, percebe que seus sentimentos nunca desapareceram. Mesmo assim, sua prioridade é oferecer todo o apoio necessário para que ela enfrente uma das famílias mais poderosas da região. Enquanto isso, os sogros de Gulperi utilizam toda a sua influência para impedir qualquer aproximação entre a mãe e os filhos. Manipulam testemunhas, pressionam diversas pessoas e tentam convencer as crianças de que permanecer longe dela é a melhor decisão. Cada encontro entre Gulperi e seus filhos é marcado por emoção, tristeza e esperança, pois, aos poucos, começam a surgir pequenas dúvidas na mente das crianças sobre a versão dos fatos que ouviram durante tantos anos. Com a ajuda de Kadir e graças à sua enorme força de vontade, Gulperi inicia uma dura batalha judicial e emocional para recuperar aquilo que nunca deixou de lhe pertencer. No entanto, o caminho está apenas começando, e novos obstáculos, segredos familiares e decisões difíceis ameaçam tornar ainda mais complicada a luta para reunir novamente sua família. Parte 3. Segredos familiares e novas esperanças. Enquanto a batalha judicial pela guarda dos filhos avança lentamente, Gulperi começa a reconquistar pequenos espaços na vida de cada um deles. Embora, no início, os encontros sejam marcados por tensão e incerteza, aos poucos as crianças passam a recordar o carinho e a proteção que sempre receberam da mãe antes da tragédia que os separou. Cada conversa e cada demonstração de amor fazem com que as mentiras construídas ao longo de tantos anos comecem a perder força, despertando dúvidas sobre a verdadeira história de sua família. Ao mesmo tempo, Kadir torna-se o principal apoio de Gulperi. Além de representá-la nos tribunais, permanece ao seu lado nos momentos mais difíceis, oferecendo a força necessária para que ela jamais desista da luta. Com o passar do tempo, a proximidade entre os dois faz renascer sentimentos que haviam permanecido escondidos desde a juventude. No entanto, nenhum deles permite que essas emoções interfiram no objetivo principal: recuperar as crianças e devolver a elas a estabilidade de que tanto precisam. Enquanto isso, a poderosa família de Eyüp começa a dar sinais de divisão. Alguns de seus integrantes passam a questionar as decisões tomadas anos atrás e percebem que todo o sofrimento imposto a Gulperi foi profundamente injusto. Antigos segredos familiares vêm à tona pouco a pouco, revelando que muitas das acusações usadas para enviá-la à prisão foram manipuladas com o único propósito de afastá-la definitivamente dos filhos. Essas revelações provocam intensos conflitos dentro da família, enfraquecendo a autoridade daqueles que durante anos controlaram toda a situação. Os próprios filhos de Gulperi começam a perceber contradições nas histórias que ouviram desde pequenos. Aos poucos, descobrem detalhes que não coincidem com a versão que sempre lhes contaram e passam a se perguntar se realmente conhecem toda a verdade. Esse processo é especialmente difícil, pois significa aceitar que as pessoas em quem mais confiavam podem ter escondido informações importantes durante toda a infância. À medida que a verdade começa a aparecer, os conflitos aumentam. As pressões sobre Gulperi tornam-se ainda mais intensas. Novas ameaças surgem e a família de seu falecido marido faz de tudo para impedir que o processo judicial avance a seu favor. Mesmo assim, cada obstáculo fortalece ainda mais a determinação de uma mãe que esperou anos demais para voltar a abraçar seus filhos. Com a esperança renascendo pouco a pouco no coração da família, Gulperi compreende que a batalha ainda está longe do fim, mas também percebe que, pela primeira vez em muito tempo, a verdade começa a estar ao seu lado. Parte 4.
A verdade começa a mudar tudo à medida que novos segredos sobre os acontecimentos que levaram Gulperi à prisão vêm à tona. A situação começa a se transformar de maneira significativa. As mentiras que durante anos foram usadas para separá-la de seus filhos começam a desmoronar uma após a outra. Cada nova revelação confirma que muitas das acusações feitas contra ela foram motivadas por interesses pessoais, ambição e pelo desejo de controlar o destino das crianças. Embora todo esse processo seja doloroso para todos, a verdade começa finalmente a abrir caminho para a justiça. Os filhos de Gulperi atravessam um período de grande confusão emocional. Durante anos acreditaram em uma versão dos fatos que agora parece incompleta ou até mesmo falsa. Aos poucos, passam a recordar momentos da infância ao lado da mãe e a questionar tudo aquilo que aprenderam a acreditar. Cada reencontro com Gulperi fortalece o vínculo que parecia perdido para sempre. Apesar das feridas que ainda precisam cicatrizar, as crianças começam a perceber que o amor de sua mãe jamais desapareceu, nem mesmo durante os anos de separação. Enquanto isso, Kadir continua apoiando Gulperi em cada etapa do processo. Seu compromisso com a busca pela justiça torna-se cada vez maior, principalmente quando descobre novas provas que podem mudar definitivamente o rumo do caso. Ao mesmo tempo, os sentimentos entre os dois tornam-se cada vez mais evidentes. No entanto, os desafios que enfrentam são tão grandes que ambos decidem concentrar todas as suas forças na luta pela família antes de pensar na própria felicidade. Dentro da família de Eyüp, as tensões atingem níveis cada vez mais altos. Alguns integrantes começam a sentir culpa pelo que aconteceu e acreditam que chegou o momento de corrigir os erros do passado. Outros, porém, continuam presos às mentiras e estão dispostos a fazer qualquer coisa para impedir que toda a verdade venha à tona. Essa divisão provoca conflitos internos que enfraquecem a influência daqueles que durante anos controlaram a situação. À medida que a batalha judicial avança, Gulperi demonstra uma força admirável. Apesar de todas as injustiças que sofreu, ela se recusa a agir movida pelo ódio ou pela vingança. Seu único desejo continua sendo reconstruir sua família e oferecer aos filhos o amor e a estabilidade que lhes foram roubados. No entanto, quando parece que a justiça finalmente está próxima, surgem novos obstáculos que ameaçam adiar mais uma vez seus sonhos. A luta continua, mas agora Gulperi já não está sozinha, porque a verdade começa a conquistar aliados, e a esperança volta a crescer no coração daqueles que mais precisam dela. Parte 5. A batalha final pela família e pela justiça. Depois de anos de sofrimento, sacrifícios e uma luta constante contra a injustiça, Gulperi está cada vez mais perto de recuperar aquilo que jamais deixou de lhe pertencer: o amor e a confiança de seus filhos. As provas reunidas por Kadir e os novos depoimentos de pessoas que finalmente decidem contar a verdade começam a mudar o rumo do processo judicial. Aos poucos, fica comprovado que Gulperi foi vítima de uma enorme injustiça e que muitas das decisões tomadas no passado foram baseadas em mentiras cuidadosamente construídas pela família de seu falecido marido. Enquanto isso, seus filhos enfrentam um profundo conflito emocional. Eles compreendem que a imagem negativa que tiveram da mãe durante tantos anos foi consequência de manipulações e enganos. Embora seja difícil aceitar que as pessoas que os criaram esconderam uma parte tão importante da verdade, pouco a pouco voltam a se aproximar de Gulperi. Cada conversa, cada abraço e cada lembrança compartilhada ajudam a reconstruir o vínculo que parecia perdido para sempre. Para Gulperi, esses pequenos avanços representam a maior recompensa depois de tantos anos de dor e esperança. No entanto, a família de Eyüp não está disposta a aceitar a derrota com facilidade. Os responsáveis por separar a mãe de seus filhos fazem uma última tentativa para manter o controle da situação. Novas ameaças, pressões e tentativas de manipulação voltam a colocar o futuro da família em risco. Apesar disso, cada obstáculo fortalece ainda mais a determinação de Gulperi, que demonstra que nenhuma injustiça é capaz de vencer o amor incondicional de uma mãe. Paralelamente, a relação entre Gulperi e Kadir evolui de forma natural. Depois de acompanhá-la durante toda essa batalha, Kadir torna-se uma das pessoas mais importantes de sua vida. Seu apoio incondicional, sua confiança e o carinho que sempre sentiu por ela criam um vínculo cada vez mais forte. Mesmo assim, ambos entendem que a prioridade continua sendo garantir o bem-estar emocional das crianças antes de pensar em um futuro juntos.
À medida que o julgamento chega à sua fase decisiva, a verdade finalmente prevalece sobre as mentiras. Os responsáveis por tanto sofrimento começam a enfrentar as consequências de seus atos, enquanto Gulperi se prepara para viver o momento com o qual sonhou durante tantos anos. Embora ainda existam alguns desafios pela frente, pela primeira vez ela sente que a justiça está verdadeiramente ao seu lado e que o sonho de reunir novamente sua família está mais próximo do que nunca de se tornar realidade. Parte 6. O triunfo do amor de uma mãe e um novo começo depois de superar inúmeras provações, enfrentar anos de injustiças e lutar incansavelmente para recuperar seus filhos, Gulperi finalmente chega ao momento mais importante de sua vida. A verdade vem completamente à tona e todas as mentiras que durante tanto tempo destruíram sua reputação são finalmente desmascaradas. As decisões tomadas anos atrás são revistas, e aqueles que usaram seu poder para separá-la de seus filhos precisam assumir as consequências de seus atos. A justiça, embora tenha demorado, finalmente começa a reparar parte do enorme sofrimento que marcou a vida de toda a família. Os filhos de Gulperi compreendem definitivamente o sacrifício que sua mãe fez por eles. Ao conhecerem toda a verdade, percebem que nunca foram abandonados e que ela jamais deixou de lutar para voltar a estar ao lado deles. O reencontro definitivo entre a mãe e seus filhos é marcado por muita emoção, lágrimas e abraços que simbolizam o fim de um longo período de dor. Aos poucos, a confiança reconstruída e a família começa a recuperar o tempo perdido, aprendendo a curar as feridas deixadas por tantos anos de separação. Enquanto isso, Kadir continua acompanhando Gulperi nessa nova fase de sua vida. Depois de permanecer ao lado dela nos momentos mais difíceis, ambos compreendem que os sentimentos que os unem são verdadeiros e que juntos podem construir um futuro repleto de tranquilidade, respeito e felicidade. Sem pressa e pensando sempre no bem-estar das crianças, começam a imaginar uma nova oportunidade para serem felizes depois de tantos anos de sofrimento. Ao mesmo tempo, aqueles que agiram movidos pelo orgulho, pela ambição e pelo desejo de controlar a vida dos outros acabam enfrentando as consequências de suas escolhas. Algumas pessoas reconhecem seus erros e tentam reparar os danos causados, enquanto outras precisam aceitar que nenhuma mentira permanece escondida para sempre. A verdade prevalece e permite que a paz volte, pouco a pouco, ao seio da família. Assim termina Gulperi, uma história profundamente emocionante que demonstra que o amor de uma mãe é capaz de superar qualquer obstáculo. Por meio do sacrifício, da perseverança e da esperança, Gulperi consegue recuperar aquilo que sempre foi o maior tesouro de sua vida. Sua trajetória deixa uma poderosa lição sobre a importância da verdade, da justiça, do perdão e da força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido, lembrando-nos de que o amor verdadeiro jamais deixa de lutar por aqueles que mais ama. Ao longo de Gulperi, acompanhamos uma das histórias mais emocionantes da televisão turca, uma série que demonstra que o amor de uma mãe pode superar até mesmo as provas mais difíceis. Desde a dor de perder o marido e ser injustamente separada de seus filhos até a longa batalha para recuperar sua família, Gulperi jamais deixou de acreditar que um dia a verdade viria à tona. Sua força, sua paciência e sua capacidade de se levantar após cada golpe fizeram dela um exemplo de coragem e esperança para milhões de espectadores. A série também nos mostrou como as mentiras, o abuso de poder e o ódio podem destruir famílias durante anos, mas que a verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. Cada personagem passou por um profundo processo de transformação, enfrentando as consequências de suas decisões e aprendendo que o perdão e a compreensão são fundamentais para curar as feridas do passado. O apoio incondicional de Kadir, a evolução dos filhos de Gulperi e a luta constante pela justiça deram vida a uma história repleta de emoção, sacrifícios e momentos inesquecíveis. Muito além do drama familiar, Gulperi deixa uma poderosa mensagem sobre a importância de nunca desistir quando estamos lutando por aqueles que mais amamos. A série nos lembra que, mesmo depois dos momentos mais difíceis, sempre existe a oportunidade de recomeçar e reconstruir aquilo que parecia perdido para sempre. Muito obrigado por acompanhar conosco cada capítulo desta extraordinária série turca. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar este vídeo com outros apaixonados por séries turcas. Além disso, várias dessas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Então inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum episódio.
Nos vemos muito em breve com uma nova história repleta de emoção, personagens inesquecíveis e momentos que vão marcar você do começo ao fim.